Olá, olá, eu sou a Dani, eu tô aqui para conversar com a Neme, ela tem muitas coisas para contar, para quem está interessado em saber mais sobre mapa de boy, no Tinder ou em qualquer outro lugar, não é, Neme? Vamos lá, né? Vamos ver o que dá aí nesses enroscos de contatinhos do Tinder, né? Bom, a Neme é astróloga há mais de 15 anos Isso. e A trabalha. astrologia tá na vida bem mais de 15 anos, né? Sempre foi levando bem para a par, e chegou uma hora que tinha que decidir o que era, né? Ficava lá, comunicação e marketing ou migrava. Eu migrei. E quantas vezes tu ouviu isso? Neme, dá uma olhada nesse mapa desse cara aqui para mim. Só hoje de manhã, e são o quê? 8 da manhã? 2 já. Independente de quem está buscando, quem já tenha alguém, acho que é interessante saber um pouquinho mais do que a gente pode ver no mapa para pensar em relacionamento, certo? Com certeza. Esses dias eu abri uma caixinha no meu Instagram para que as pessoas perguntassem sobre o que é, que perguntas elas teriam sobre mapa astral do parceiro ou da parceira, no caso. E nem a maioria das perguntas era assim: eu tenho Sol em Libra, Lua em Áries e ascendente em Touro. O que combina comigo? Essa pessoa está indo pelo caminho certo para entender alguma questão de relacionamento? O que tu pode dizer sobre isso? Então, vamos por partes, como diria Jack, né? A gente tem uma tendência, principalmente quando a gente está bem no início, né? De fatiar as coisas. Então, eu tenho o meu, sei lá, eu sou, por exemplo, eu sou leonina. Eu combino com um taurino. E aí, às vezes, a gente vai ler alguma coisinha, pega no Google, né? Joga no Google, leão combina com touro. Isso é clássica, né? Aí vai dizer, olha, não tem uma compatibilidade. Por quê? Porque tecnicamente é uma quadratura com aspecto tenso. Só que o Sol não quer dizer nada. O Sol ele é um pontinho no mapa e o Sol é um caminho de desenvolvimento, de identidade pessoal. Ele não está ligado necessariamente às questões de relacionamento. As questões de relacionamento, né, no mapa, a gente tem áreas específicas, né? Então, a gente tem área 5, que é área de namoro, área 7, que é área de casamento, e a gente tem os planetas que representam o quê? Então, dizer, meu ascendente é isso, a minha Vênus, até que é uma questão, né, de amor em tal lugar, eu combino com fulano, primeiro, é uma pessoa, ele tem todo um mapa, certo? Então, de uma maneira profunda, a gente teria que encaixar todo o mapa. E a gente tem que cuidar também, porque, por exemplo, eu já li muita coisa no Google, inclusive, de 2 pontos, que Marte representa a sexualidade, né? E Vênus junto, nossa, vai ser explosão sexual e tal. E aí, quando acontece na prática, dá uma repulsa. É aquela pessoa que você vai, eu beijo, você diz, nossa, que é isso, gente? A pessoa parece que tem um furador ali, não casa. Por quê? Porque Marte tem uma conotação maléfica. Então, vai depender de como faz, quando se toca, os aspectos, né? Então, isso é tudo muito técnico. Então, é só para entender que quando você está avaliando uma relação, você está avaliando primeiro 2 seres humanos, né? Tem todo um emaranhado. É por isso que quando a pessoa diz assim, vamos avaliar, é o mapa da pessoa, não é pontinhos isolados, para ver como eles conversam, certo? Então, isso aí não é necessariamente pontos isolados. Então, não é necessariamente assim, eu vou combinar porque o fulano tem lua em touro e eu tenho lua, sei lá, em capricórnio, né? Isso é só um pontinho, tá? A gente tem pontos específicos que, sim, estão entrelaçados à questão de relacionamento, que é quando eu entro no mapa, eu tenho uma tendência a dar uma atenção a eles, porque eu sei que são áreas específicas ou pontos específicos. Mas eu sempre vou cruzar tudo, né? Como astróloga, pelo menos, eu vou sempre cruzar tudo. Então, se eu descubro o dia que a criatura nasceu e eu sei o signo que ela tem, isso me ajuda em alguma coisa? Ajuda. O que você pode fazer? Primeiro, tira essa ideia de que a pessoa é taurina, ou seja, ela tem o sol em touro, a pessoa é libriana e ela é isso, tá? Isso não é astrologia. Isso é para vender revista, antigamente, que hoje em dia não escreve mais, né? Você vai ter que entender uma dinâmica. Então, por exemplo, entre o sol e a lua, vá para a lua. Por quê? Porque a lua você vai entender a necessidade emocional dessa pessoa. Então, isso é importante para um relacionamento, tá? Não vá manipular, por favor. Tinha que ter um negocinho aqui, né? Porque você entende a perspectiva emocional. E as pessoas, elas demonstram, por exemplo, até o amor, os sentimentos, que é uma questão lunar, né? Ou seja, as emoções, os sentimentos, o amor tá entrelado a isso também, tá? Mas é muito de Vênus. Então, você vai entender o porquê que, de repente, você é uma pessoa, de repente, com uma lua em água, precisa daquela, digamos, daquela cumplicidade,
né, de afeto, de demonstração mesmo, né, de mostrar sensibilidade, enquanto, de repente, uma pessoa que tem uma lua em terra, por exemplo, até em Capricórnio, ela vai demonstrar também, se ela gosta, mas de uma outra maneira. Então, ela, por exemplo, vai vir com coisas mais estruturadas. De repente, ela vai te trazer, vai te ajudar em alguma estrutura, por exemplo. Ela vai demonstrar isso emocionalmente de uma outra maneira. Então, quando a gente fala de compatibilidade, não é necessariamente que não vai dar certo. Mas é assim, é diferente. Você tem que entender que é diferente. E aí você vai ter que, claro, viver a experiência para ver se, né, se casa. Agora, eu nunca vi esse cara na minha vida, ou essa menina, né, na minha vida. Eu vou entender pelo menos ali uma certa dinâmica. Então, essa lua em Capricórnio, como ela tem na necessidade emocional, até na maneira de demonstrar os sentimentos, uma maneira mais racional, no sentido, não racional no sentido analítico, sabe? Mas o que é prático? É demonstrar o amor com uma praticidade, sabe? E aí, por exemplo, uma lua em ar, tá? Em signos de ar. Quando eu falo ar, quando eu falo em terra, eu tô falando dos signos onde a lua está. Tá? Então, uma lua em ar, por exemplo, em Libra, em Gêmeos, né, em Aquário, ela tem muito essa questão da troca, porque ar é um signo mais sociável. Por exemplo, uma lua em Libra, ela tem a necessidade emocional da troca, da conversa, né? Gêmeos também. Gêmeos, por exemplo, pode estar muito ligado à questão... Sabe quando você tem afinidade de informação, você senta com a pessoa e tem assuntos que você tem em comum, e isso te dá aquela certa... questão emocional mesmo. Você percebe quando a pessoa está engajando numa conversa com a outra que começa a aumentar, sabe? Você percebe claramente. Então, a pessoa tem, por exemplo, a questão emocional da fala, da conversa, da troca. Isso é importante para ela. De repente, quem tem uma lua em terra com alguém mais sociável, não quer dizer que não vai dar certo, né? Até porque tem pontos, às vezes, que convergem ali, mas tem que entender que, às vezes, a pessoa ficar mais, né, na dela, assim, ou não demonstrar com tanta, né, força, não quer dizer que ela não está gostando. Isso é importante para a gente entender, porque às vezes, né, a demonstração do outro lado, e a gente fica esperando algo que não é da natureza da pessoa, porque a gente vai querendo que seja da nossa natureza. A gente quer, né, poxa, se eu demonstro assim, a pessoa tem que demonstrar assim também. Uma lua em fogo, por exemplo, né? A gente tem uma lua, fogo ele tá muito ligado ao desejo, né? Por exemplo, uma lua em leão, ela, por mais que, aqui tem o lua em leão, né? Por mais que a gente não queira admitir, né? Mas a atenção é importante, o reconhecimento é importante, porque leão tem essa questão da generosidade. Então, emocionalmente, eu me sinto muito bem quando eu gosto de uma pessoa, quando eu amo ela, mas eu não demonstro com nhenhenhé. Eu não vou ser aquela pessoa que vai ficar fazendo cafunézinho, entendeu? Mas eu demonstro que eu estou ali presente, que a pessoa pode contar comigo para o que ela quiser. Só que uma lua em leão, assim como uma lua, às vezes, em ar também tem isso, a lua em fogo, né, ou a lua em ar, ela, quando não demonstra também, quando não tem, ela vai para o extremo oposto, que é a indiferença. É assim, tá, também não faz tanto sentido. Ah, tá bom, você também, né? Então, quando perde o interesse, perdeu, sabe? Então, manter, né, esse interesse, principalmente nesse engajamento mais emocional, que é uma questão lunar. Então, lua em Sagitário, por exemplo, né, que é um signo mutável de fogo, que eu desejo em movimento, né? Viver novas experiências, né? Experimentar novas coisas. Emocionalmente, para a pessoa, isso pode ser importante. Então, a pessoa pode ser aquela que, poxa, eu gosto de viajar, eu me sinto emocionalmente bem, parece dar uma refrescada. Aí você tá com uma pessoa que tem, de repente, uma lua que, poxa, se sair da rotina, a pessoa surta, entendeu? Então, não, de novo, não é que não vai dar certo, mas percebe que tem umas certas incompatibilidades. Só que eu só quero deixar bem claro como astróloga que isso também é um certo fatiamento, tá? Da informação. Porque uma lua em Sagitário, a gente vai ter que olhar para Júpiter, tá? Então, sempre lembrando que a astrologia tem fundamento, aqui a gente está falando, né, no basicão. Tá, então eu vou fazer uma recuperação aqui. Se eu tiver que saber uma informação de entrada sobre a criatura, a Lua seria importante, certo? A Lua seria mais importante do que o Sol, tá? Que é uma coisa que todo mundo sabe o signo solar. Então, se a pessoa diz assim, eu não acredito em astrologia porque eu sou pisciano e sou super analítico. Aí você já vai dizer, seu Sol não quer dizer nada, meu filho. Passa aí os dados. Tá, e eu preciso dos dados com o horário de nascimento, ou só a data eu já consigo ver alguma coisa? Então, às vezes a pessoa não sabe, você pode calcular só o dia, tá?
você não vai ter pontos que são referentes às áreas, o ascendente, né, que dá todas as áreas da vida. Mas você vai saber a posição dos planetas, a não ser que a Lua esteja mudando de signo naquele dia, tá? Mas ainda assim, você vai saber uma posição de Vênus, que é importante, porque ela representa como a pessoa, né, percebe o amor, o que ela gosta, o que dá prazer. Marte, que é a questão do instinto sexual, da atração, né? Por exemplo, Vênus é o amor, Marte é a paixão, tá? Então já dá pra ter uma noção, sim, tá? Tá, mas eu ainda vou voltar lá para a Lua, porque eu quero entender melhor essa Lua, o que ela pode me ajudar. Sim. Aí tu falou da Lua nos quatro elementos, certo? Uhum. Aí eu vou ajudar quem está em casa que ainda não tem isso tudo internalizado, certo? Aí tu me disse que uma Lua em fogo, que seria Áries, Leão e Sagitário, seria uma Lua mais impulsiva, será? Então, a tendência do fogo, tendência, de novo, que depende do mapa, é uma questão mais impulsiva, da paixão, né? Ou seja, aquela pessoa que, às vezes, quando... Sabe aquela pessoa que se apaixona, às vezes, né, com mais facilidade? Mas simplesmente porque se interessa mais, mas também se desinteressa rápido, por exemplo. De novo, vai depender muito do mapa. Mas o fogo é isso, né? O fogo tem essa questão da expansão, por exemplo, na sua qualidade, tá? E aí tu falou uma outra coisa também, que tem que olhar outros pontos para além de onde essa lua está, certo? Eu não sei se a gente vai conseguir explicar isso tudo, mas dá um exemplo para nós, por exemplo, de uma pessoa que teria a lua em Áries, tá? O que mais eu poderia explorar para entender essa lua em Áries? O que é muito importante? Quem manda? Aquela velha história, né? Que tem aquele ditado, né? Manda quem sabe, obedece quem tem juízo. É um negócio assim. É mais ou menos isso. É importante você saber quem está no comando. Por exemplo, eu tenho uma lua em Áries, certo? Isso significa que no meu mapa tem a área de Áries, certo? E essa área de Áries representa alguma coisa. Mas nem vou entrar aí, tá? Mas só para saber que tem esse ponto. A lua está ali. Então, é como se ela estivesse na casa ou num apartamento que é dominado por esse conceito ariano. Quem que comanda Áries em astrologia? É Marte. Então, para eu entender o que essa lua faz ali, a maneira que ela tem que se comportar, eu vou ter que olhar para quem manda nela. Porque tudo que ela fizer, é como se ela tivesse que dizer, ô Marte, vou fazer assim, tá? Porque ele é o chefe dela, tá? De uma maneira bem alegórica, né? Então, você vai entender por que às vezes uma pessoa que tem lua em Áries, e aí você vai lá ler no Google, lua em Áries, agressividade, vontade, empreendedorismo, aquela coisa toda de ação. E aí a pessoa diz, nossa, mas eu sou a pessoa mais assim, não consigo, me sinto emocionalmente desconfortável em dar o primeiro passo. Isso é uma coisa que não cabe em lua em Áries quando você vai estudar um conceito dela. Só que aí você vai ver que o Marte, de repente, está em Câncer, ou ele está em Libra, que é uma posição que não é tão confortável para essa força marciana de ação, né? Então você vai cruzando. Só que isso aqui é avançado, isso realmente precisa de, assim, compreender toda a fundamentação da astrologia, porque a astrologia tem fundamentos, né? Para você entender esse passo a passo, né? Que é a tal da promessa do mapa. Tá, então deixa eu ajudar as pessoas que estão começando e quem também tiver mais interesse, tá? Então, o primeiro ponto seria olhar qual é o signo que está a lua, qual é o elemento que está, que também pode ajudar. E se a pessoa souber um pouquinho mais já, entender essa dinâmica do mapa, olhar onde é que está o regente de cada signo. Exato. Tu tem algum material, alguma coisa que pode ajudar quem não sabe quem são os regentes ou o que olhar? Então, tem um e-book que tem um compilado, né, basicão, assim, para entender, tem as regências, dá um norte ali, para você compreender o que olhar no mapa. Quando você abre o mapa, fica aquele emaranhado de coisa, tá? Tem o link para baixar, dá para ler e pelo menos ter um entendimento, tá? Mas isso é uma parte avançada da astrologia, tá? Então, sempre entender que às vezes a pessoa vai lá, ela olha e diz, nossa, não entendi. É porque precisa de um passo a passo, né, de um fundamento. Mas é importante as pessoas saberem que tem um fundamento. Por quê? Porque a maioria das pessoas que já não acreditam em astrologia, né? Porque assim, né? Eu sou pisciano e aí eu leio aquela questão de peixes, espiritualidade, pensamento abstrato, né? Aquela questão da criatividade. E a pessoa fala, não, eu sou ateu, sou super cético, eu gosto de rotina. Aí você diz, nossa, não tem nada a ver, né? Então, a astrologia que tá errada, não. Vai lá ver onde é que tá esse Júpiter, porque Júpiter rege peixes. E a gente, por exemplo, tem que entender que para a gente analisar essa percepção, né, até de acontecimento, eu uso regência clássica. Porque às vezes a pessoa vai ouvir aqui, nossa, como assim Júpiter rege peixes? É Netuno. Não, pela base de fundamentos da astrologia, é Júpiter. Tá? Depois na moderna, que tem um outro olhar, né? Aí você usa Netuno, tá? Mas eu particularmente uso só as clássicas, tá? É por isso que lá no e-book vai estar as regências clássicas, não geracionais. Tá.
Então, vamos seguir. Até agora a gente falou sobre olhar a lua da pessoa para ter algumas impressões sobre a questão emocional. E se a pessoa quiser avançar um pouquinho, ela olha a lua e quem manda nessa lua são o regente dela, certo? Exato. O que seria, então, o próximo passo para quem está interessado em saber mais sobre o parceiro? Bom, a clássica de entendimento, que eu acho que é o mais popular, é Vênus, né? Porque Vênus representa o amor. Mas Vênus, vamos sempre lembrar que Vênus não representa a pessoa com quem você vai se relacionar. Isso é uma questão de casa 7, tá? Vênus, ela tem uma representação... O planeta, ele representa, né, o quê? Ou seja, a ação. Então, Vênus é como eu percebo o amor, né? O que o amor é, por exemplo, o que eu gosto num relacionamento? O que me dá prazer? Né? Se eu estou com alguém, como que alguém me conquista? Como que aquilo ali me pega, né? Então, por exemplo, como eu estava falando antes de Leão, né? Como leonina, Vênus e Leão gosta do reconhecimento, né? Por exemplo, nossa, sei lá, você faz alguma coisa, a pessoa reconhece aquele ato, tá? Quando a gente fala de atenção e reconhecimento, não é bajular, tá? Aliás, isso é uma coisa que se a pessoa de Leão não vai para o lado do ego, ela detesta, porque ela percebe a manipulação. Então, realmente, poxa, sei lá, eu tô aqui gravando, a pessoa vem e me traz um café quente, sabe? Ela tem essa atenção de eu estou aqui e eu, tipo, nossa. Ou depois elogia, nossa, ficou muito bom, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas tem uma base no elogio, tá? Isso é muito importante falar. Então, essa percepção é o que eu gosto, né? Então, eu gosto de reconhecimento, eu gosto de estar numa relação que o outro me reconhece como parte e faz algo para agradar. Eu, por exemplo, não consigo ficar numa relação onde a pessoa tem uma tendência à indiferença, porque esse é um lado mais distante de Leão, certo? Com indiferença é no seguinte, por exemplo, você marca lá, vamos passar o final de semana, né? Eu não sou uma pessoa que sou gamer, eu não vou ficar o final de semana inteiro no videogame, então isso não faz parte da minha natureza, eu não tenho nada muito em signos que às vezes facilitem isso, né? Então, para mim, isso é uma coisa assim, estou sendo deixada de lado, tipo, eu perco interesse pela pessoa, né? Por quê? Porque não é recíproco, tá? Agora, por exemplo, de repente uma lua ou até uma Vênus, né? Uma Vênus que instiga essa questão de, poxa, eu gosto de coisas pequenas, eu gosto de ficar mexendo, eu gosto de videogame e tal. Se tem uma compatibilidade de gostar da mesma coisa, né? Poxa, as duas pessoas elas vão ficar o final de semana ali curtindo e se sentindo um com o outro, entendeu? Então, essas coisas que dão prazer são muito importantes numa relação. E isso é uma questão venusiana, né? Então, como eu percebo o amor é de uma maneira muito geral. Porque às vezes a gente acha que é um parceiro em si, porque tem alguns pontos que colocam, né? Vênus é a mulher do homem, tá? Eu não vejo por aí, eu vejo a 7, a regência da 7, que é a área ligada ao relacionamento longo, né? Quando eu me relaciono por alguém a longo prazo, um casamento, por exemplo. Depois a gente vai falar das áreas, eu quero entender ainda a questão dos planetas, tá? Eu poderia dizer o seguinte, me corrija se eu estiver errada, eu corto, tá? Se eu olhar a lua, eu vou saber o que nutre emocionalmente essa pessoa, como é que eu poderia oferecer para ela algumas coisas que fariam sentido para ela. E Vênus poderia ser o que eu esperaria dela de uma relação, a forma como ela se relacionaria comigo? Como é que eu poderia ver Vênus, Se você então? está vendo, assim, você está vendo, vamos pensar o seguinte, você está vendo o mapa da pessoa, não o seu, Isso, tá? isso. Então, é a natureza daquela pessoa, tá? Então, você está vendo, como você falou, a lua, né? O que nutre emocionalmente, o que emocionalmente deixa a pessoa confortável ou não, né? Como que, às vezes, ela demonstra os sentimentos, as emoções, por exemplo, tá? A Vênus já mostra o que aquela pessoa gosta, no sentido do que dá prazer para ela, o que numa relação, no geral, né, no amor, ela valoriza, né? E se você sabe algo que dá prazer para uma pessoa, você pode, de novo, não manipular, mas, né, se você quer agradar a pessoa, né, você coloca ali essas relações venusianas, tá? E vice-versa. Então, por exemplo, se você tem uma compatibilidade de Vênus com a sua Vênus, isso é bacana. Por quê? Porque vocês vão ter uma tendência a gostar das mesmas coisas, terem prazer nas mesmas coisas, tá? Então, quando a gente fala de compatibilidade, é isso. Eu só quero deixar claro que não é que não vai dar certo, tá? Conheço muita gente que está casada há 20 anos e tem vários pontos que você diz, isso aqui não é tão compatível. Tem aqueles pontos de rusguinha ao longo da relação, mas, funciona, né? Então, aqui a gente está falando de um ideal imaginário perfeito que não existe na vida real.
que gente é gente, né? Ó, veio o gato aqui. Então, aqui, quando a gente está falando, quando a gente fala disso, a gente está falando de um mundo ideal e imaginário da astrologia. Ai, Leão é compatível com Libra, né? Porque são signos que estão em aspecto benéfico entre um e outro. Mas isso é um ideal imaginário que não existe 100% na vida real. Primeiro porque gente é gente, gente não é signo, gente não é mapa. Existe uma complexibilidade, né, humana, e inclusive na representação simbólica é um mapa inteiro, tá? Então é natural que quando você for ver o mapa da pessoa, inclusive que você está casado há 20 anos, que você vai dizer, nossa, mas tem um monte de pontos aqui que não é compatível, né? Ok, tá certo? Vocês vivem 100%, né, numa vida maravilhosa, nunca tem briguinha por nada, isso não existe, né? É só ter essa noção, porque às vezes a gente vai limitando. A astrologia não foi feita para limitar, não foi feita para você ver o mapa de alguém. Aí eu não vou me relacionar com essa pessoa, porque, sei lá, tem Vênus em Virgem, eu tenho Vênus em Leão, os dois estão em aversão. Não vou nem perder meu tempo aqui. Não é assim, né? É só que a pessoa, com certeza, vai ter momentos da vida em que ela vai ficar muito claro que o prazer dela está em um ponto, de repente o seu está no outro. Aí tem que achar o meio termo, que é para isso que é uma relação, né? Duas pessoas tentando achar o ponto de equilíbrio, né, para conviver. Então, essa pergunta que apareceu muito para saber o que combina comigo, essa é uma pergunta que a gente não vai nem entrar, porque teria que fazer uma sinastria para entender isso. Tá. Quando você fala se combina comigo, eu como astróloga vou dizer, isso é muito pouco e muito raso para dizer se a sua Vênus combina né, com a Vênus do fulano. Quer dizer, você vai ter que olhar primeiro os dois mapas, que é uma sinastria, né? Uma sinastria é toda uma técnica de avaliação, e de preferência que você tenha uma relação com a pessoa para a gente entender aonde que essa tendência se manifesta na vida real, né? Para a gente não ficar só na teoria também. Falamos de Lua, Vênus. Qual seria o próximo, então, para a gente poder ter digamos, uma noção do que esperar desse parceiro? Ou se a gente já está com ele há um tempo, entender um pouco melhor como ele manifesta algumas questões, que eu acho que o mapa também ajuda a isso, né? A entender melhor a outra pessoa. Sim, se você quer entender melhor, por exemplo, a outra pessoa, aí de novo, você está olhando o mapa da pessoa é uma coisa, está olhando o seu é outra, né? Então, por exemplo, a sua casa 7 vai mostrar muito o padrão de pessoas com quem você se relaciona, com quem você tem essa tendência a atrair, né? Então, sei lá, sua área 7, que é aquela casa, naquele momento que está realmente em oposição ao ascendente, que representa você, vai estar num signo, vai ter a regência, que é a mesma coisa que a gente falou lá no início, entendeu? Aí é do seu olhar, porque o mapa é seu, tá? Agora, se você está olhando o mapa da pessoa, a área 7, para ela, vai representar o que ela tem a tendência de padrão a se interessar, não, a se relacionar, né? E, por exemplo, outros dois pontos que também são importantes, que é Marte, e eu acho Mercúrio, agora no auge dos meus 41 anos, eu acho Mercúrio muito importante. Porque Marte representa a sexualidade, Marte representa essa atração, né? Então, o amor de Vênus, ele é uma coisa assim mais sutil, ele é realmente, poxa, o que eu gosto, o que me dá prazer. Marte está ligado à questão mais instintiva, sabe? Mais crua, né? Então, por exemplo, você ter uma boa relação entre Marte da pessoa e o Marte seu, há uma compatibilidade ou sexual, ou aquela coisa que a gente sempre fala, não sei, até não é tanto o meu padrão, mas não sei, tem aquela coisa de pele, sabe? Isso é uma questão de Marte, né? Isso é uma questão de conexão, tá? Que é uma questão, às vezes, puramente física, né? Aí depois, claro, às vezes, por exemplo, tem muitos casais, né, que tem essa compatibilidade muito forte, mas aí eu vou falar daí do segundo tópico, que é a questão que eu falei de Mercúrio. Mercúrio é a comunicação. Então, como eu comunico, como que eu me expresso, né? E isso, numa relação longa, por exemplo, é muito importante. E isso é uma coisa, principalmente aplicativo, que eu, pelo menos, como isso eu percebo na hora. A maneira como a pessoa digita, depois se você vai falar num áudio, por exemplo, eu percebo claramente o Mercúrio. É a primeira coisa que para mim me chama muita atenção, sabe? O Mercúrio da pessoa. E Mercúrio é importante porque, né, relação sem comunicação a longo prazo, Mia. Então as pessoas às vezes têm, por exemplo, o que eu quero falar? Às vezes um ponto que você diz, analisa ali Marte, né? Nossa, Marte, ok, às vezes você tem uma baita de uma comunicação, mas acabou aquilo, né? Uma baita de uma conexão, né? De repente sexual e tal. Mas acabou aquilo ali, você não conversa mais sobre nada com a pessoa, você não tem mais compatibilidade de ideias, né? É aquela velha pessoa que você diz, tipo, não tem assunto com a pessoa. Então, para uma relação fluir, eu particularmente, né? Mercúrio é muito importante.
e a compatibilidade mercuriana. E isso que se você for o mais avançado, inclusive, Mercúrio é a mente consciente, então a mente analítica, racional e prática. A Lua seria mais a mente inconsciente, o pensamento, a emoção e a sensação. Você sabendo analisar esses dois, eu sei que isso é avançado, você sabe muito da pessoa. Porque você sabe a maneira como ela pensa, como ela raciocina e como ela sente. E às vezes você percebe no mapa claramente que existem pessoas que pensam, raciocinam, mas elas têm uma certa dificuldade de expressar as emoções e os sentimentos. E aí às vezes a gente acha que a pessoa não sente porque ela não fala, que é uma questão mercuriana. Mas é por causa dessa dicotomia, digamos, entre Lua e Mercúrio. Entendeu? Eu sei que isso é super técnico, mas é só para entender. Principalmente quem é avançado já vai entender mais ou menos, né, a pegada aqui. Mas isso é uma coisa, por exemplo, que em sinastria, para mim, eu acho muito importante e eu vejo na prática, né, quando a gente vê os dois mapinhas. Então, a gente tem 4 pontos até agora para olhar no mapa, que é Lua, emoção, Vênus, a relação, posso falar isso? Vênus é a maneira como eu percebo o amor e o que é importante no meu prazer, no que eu gosto. A relação seria uma coisa de casa 7. Tá, depois a gente vai entrar nas casas, tá? Então, a Lua, emoção, Vênus, o que me dá prazer, o que eu gosto. Marte, tu falou da questão sexual, mas Marte também seria a forma como a pessoa vai brigar comigo, não é? Também. Marte representa a agressividade, né? Marte tem muito, mas se a gente for ver, tem muito de fundamento, né? A caça, né? O ato de caçar, que tem até uma questão meio pejorativa, né? Na nossa época, por exemplo, vamos sair para caçar, né? É uma questão de Marte, porque é uma questão instintiva, né? É uma questão realmente de reprodução, mas pelo ato da reprodução, pelo prazer do negócio, de tipo, o bimbá mesmo. Isso é de Marte, entendeu? Quando eu envolvo Vênus, é quando existe o amor, a conexão, aí quando tem uma conexão emocional, eu envolvo a Lua, entendeu? A gente está avaliando um negócio aqui que, às vezes, você nem quer, você só quer saber Marte, porque você vai encontrar a pessoa e Deus, você não quer relacionamento com ela, né? Então, você também, né? Qual é o seu objetivo aí? Tá? Sim, sim. Ó, então, olha só. Primeira coisa é saber o que você quer. Depois você vai no mapa para ver se fecha. Para você não ficar perdendo tempo com o que você não quer, entendeu? Exato. E com essa fluidez das relações hoje em dia, tem várias configurações possíveis, né? E faltou a gente falar então de Mercúrio, que pelo que eu entendi da tua fala, é a forma como eu vou me comunicar com a pessoa, ou como ela vai expressar as ideias, e que isso sim, numa relação de longo prazo, é importante, né? E Mercúrio é o raciocínio analítico dela. Então, como ela pensa, como ela raciocina. Se você passa uma informação para a pessoa, como que ela vai decodificar essa informação? Aqui entra aquela clássica, não foi o que você falou, foi a maneira como você falou, né? Então, essa questão mercuriana, por exemplo, se a pessoa tem o Mercúrio em água, né? Ela tende a ter essa questão do raciocínio com um peso um pouquinho maior na ligação do sentimento e das emoções. E, de repente, uma pessoa, por exemplo, com Mercúrio em ar, não, o fato é um fato e pronto, ele não, às vezes pode não carregar tanto peso emocional, né? Por exemplo, o Mercúrio, às vezes, em fogo, pode trazer um empoderamento forte das próprias ideias, né? Às vezes até o Mercúrio em Aquário também traz isso. Mas para você convencer, né? Às vezes a pessoa precisa de uma dinâmica que não é qualquer coisinha que vai fazer, né? A pessoa mudar ali. Então, essa dinâmica de comunicação, de entender como a pessoa pensa, né? Como ela vai raciocinar, também é importante, porque às vezes a gente tem ruído de comunicação. Eu falo uma coisa e a pessoa decodifica de uma outra maneira. Então, não teve comunicação. Eu simplesmente falei e não foi entendido, né? E quantas vezes uma relação, ela vai se estragando, ela vai, né, definhando por causa disso, que é simplesmente uma incompatibilidade de ideias, né? Eu penso assim, a pessoa pensa assado e não existe um meio termo. Ninguém enxerga muito ponto do outro, né? E para uma pessoa, digamos, que está começando a entender ou buscar conhecer desses conceitos astrológicos, não domina nada disso ainda, tá? Digamos que ela descobre que a pessoa tem Mercúrio em Virgem, tá? Se ela começar a buscar informações sobre Virgem, ela pode usar isso para entender esse Mercúrio da pessoa, ou Sim. não. Sim, Tá. vai entender a maneira como a tendência, digamos, a promessa, né? A tendência que a pessoa tem quando ela pensa, quando ela raciocina. Por exemplo, o Mercúrio em Virgem, ele tá super forte, porque ele tá na casa dele, né? Ele rege o signo de Virgem e ele está pela
antiga, também numa exaltação e num domicílio. Então, isso é muito forte. Só que o que é Mercúrio? Ele é analítico, ele é prático, né? Só que quando ele está muito forte, pode ter uma tendência a ser um pouco exagerado às vezes. Então, a pessoa super analítica, o ver para crer, né? Tudo tem que ter uma certa tangibilidade, assim. Não, se você falar, às vezes, de uma maneira muito abstrata ou muito, assim, conotativa, a pessoa, às vezes, ela não vai entender, porque para ela é literal. Tem uma certa literalidade nas coisas. Então, eu sei que eu já me relacionei. Você faz uma piada, você tem que explicar a piada, porque a pessoa entende literalmente a coisa, entendeu? E não é que entende que são... Não, eu não vou dizer, isso é ruim ou é bom. Depende. Se são duas pessoas literais se relacionando, vai ser maravilhoso. Vamos escrever um artigo ali, um TCC sobre a relação, entendeu? Mas se você pegar uma pessoa, por exemplo, que tem uma tendência à sátira, ou que você tem uma tendência a, por exemplo, comunicar com imagens, com histórias, ou que gosta de falar e contar histórias, para uma pessoa que é muito prática, muito analítica, muito racional na maneira como se comunica, ela vai dizer, nossa senhora, vai direto ao ponto, por favor, não tem tempo. O que é? O que você quer contar com essa história, né? E às vezes uma pessoa, e aí é por isso que Mercúrio, né, que é racional e analítico, em peixes, ele tá numa debilidade. Por quê? Porque precisa de imagem, não é que é ruim, mas a pessoa vai contar uma história para ela se comunicar. E para ela é importante isso, porque tem uma conexão. Peixes é água, né? Isso traz uma conexão muito além da história, da sensibilidade, né? Você está contando algo ali que te traz uma emoção, por exemplo. E Mercúrio em Virgem não, é tipo, é isso, papum, vamos resolver e deu. Né? Então, só para entender que não é bom ou ruim, é simplesmente naturezas diferentes, né, para alguma análise, por exemplo. E para analisar esses pontos, eu posso fazer isso que tu sugeriu em relação à Lua, por exemplo, eu olho aonde está Vênus, eu posso ver que elemento que está, se é fogo, terra, ar ou água, mas eu também tenho que entender se ela está num signo, quem manda naquele signo, certo? Exato. O regente, como tu falou. Posso fazer isso em todos eles? Deve. Tá, então, só para deixar bem claro, pegar o Marte da pessoa, entender em que signo ela tá, e depois entender quem é que manda naquele signo, quem é o regente. Isso já vai me dar muitas informações sobre a pessoa. Porque o que é importante a gente entender como base, tá? O planeta, ou seja, Marte. Marte tem uma representação de ação, né? Porque o planeta representa o quê? Então, o que representa Marte? A assertividade, a agressividade, a liderança, a capacidade de tomar, por exemplo, a frente em algo, né? Liderar. A questão da expressão, né? Dessa conexão sexual, por exemplo, essa questão mais instintiva, né? Então, isso é uma ação de Marte. O signo, ele representa a qualificação, ou seja, como que essa ação tem de acontecer. Então, um Marte, por exemplo, em Libra, né, que é o Marte que a gente diz que está num signo que não é tão compatível, porque se Marte é ação, se Marte é eu vou lá e faço, Libra, ele é um signo ligado a uma ponderação, a uma diplomacia, né? Então, às vezes, a pessoa pode ser, de uma maneira bacana, usar esse Marte numa questão mais diplomática, de unir, né? Mas, às vezes, no momento de se posicionar, ela evita conflito, e Marte representa conflito. Então, quando a gente diz que não está alinhado, é simplesmente porque a natureza de Marte não está tão confortável. Então, ele perde um pouquinho ali, porque ele vai mediar um conflito, por exemplo. Tá? Então, o signo, ele representa isso. E aí, claro, a gente tem o terceiro ponto, que é, para quem já é, né, mais aprofundado, a área onde isso tende a se manifestar de uma maneira um pouco mais forte. E o que é importante entender? Se eu tenho Marte em Libra, eu tenho que olhar para onde está Vênus, porque às vezes essa Vênus vai estar em Áries, e aí eu fico falando de diplomacia, de equilíbrio, e a pessoa vai dizer, mas não é bem assim não, né? Eu tenho os meus momentos explosivos, claro, a regência, quem manda nesse Marte está num signo que é extremamente ativo, que é um signo de ação, que é um signo que vai lá e faz, que tem essa, né? Essa questão de, não, peraí, vamos resolver para ontem, né? Às vezes até uma questão de ansiedade ligada a isso. Então, é sempre importante cruzar, só que eu entendo que esse é um ponto de interpretação já intermediária para avançada, né? Bom, a gente tem várias informações aqui. Eu acho que seria importante, ao menos, tu explicar um pouquinho de que são essas áreas, já que apareceu em vários momentos da tua fala, olhar as áreas. Tá. Seriam as casas que a gente tem no nosso mapa, certo? Sim. E por isso que eu falei, que a gente falou lá no início, não tenho horário. Ok, se eu não tiver horário, eu não vou saber as casas, né? Porque ela dá o ponto do ascendente, que é o primeiro signo ali que estava despontando, né? E aí ele vai dando o direcionamento das casas.
As casas são as 12 casas e elas também representam áreas da vida. Então, por exemplo, eu tenho a casa 1, né? A casa 1 representa o corpo físico, tá? Ela representa esses pontos de início, a primeira interação com o mundo, né? Por exemplo, se eu cruzar com você, se você nunca me viu, né? Eu cruzar com você na rua, a gente se apresenta, essa primeira troca, esse primeiro feeling é visto por essa interação do ascendente da casa 1, né? Casa 1 também com uma motivação primária, tá? E, de novo, a casa, ela também tem esse mesmo raciocínio lógico. Se você entende esse raciocínio da regência, você entendeu como interpretar pelo menos 90%. Só que, é claro, até virar chavinha, né, do astrologuês. Então, por exemplo, a gente tem aquele tracinho da casa. Ali, no signo que passa, é que vai dizer quem manda naquela casa. Então, se eu tenho aquele tracinho passando, por exemplo, eu tenho ascendente em Sagitário, que é o meu ascendente, né? Passando ali a 3 graus de Sagitário, eu vou ter que olhar para Júpiter, que rege Sagitário, para eu entender esse ascendente. Porque, de repente, esse Júpiter, aí você vai lá, como, né, uma vez me falaram, nossa, você pode adorar esportes, porque Júpiter, né, porque, desculpa, Sagitário, tá ligado? Esportes, lá, competitiva. Eu falei, eu sou zero competitiva. Nossa, se eu precisar competir, eu saio. Por quê? Porque eu tenho Marte em Câncer, né? Então, você precisa compreender toda uma dinâmica, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse ascendente regido, então, passando por Sagitário, eu tenho que olhar para quem? Eu vou ter que olhar para a regência. E essa linha de raciocínio ela é muito importante porque ela é uma coisa que você vai usar para tudo. Depois que você entender isso, nunca mais alguém vai te dizer que tem a lua em touro e você vai dizer, nossa, você deve comer bastante, né? Você vai dizer, onde é que está sua Vênus, né? Então, vai passar ali e você vai olhar para onde? Eu tenho que olhar para onde está meu Júpiter. Eu tenho Júpiter em Leão, que é um signo fixo. Então, toda essa mutabilidade de Sagitário, adaptabilidade que a gente lê, não é assim para mim, porque eu tenho o meu Júpiter, o cara que comanda toda essa área, num signo fixo. E toda essa natureza jupiteriana daqui, ela vai ser muito utilizada aonde? Aonde está esse Júpiter, que para mim é lá no meio do céu, na questão de carreira, né? Por exemplo, a casa 2 representa as finanças, como eu ganho, como eu gasto meu dinheiro, como eu administro meu din-din, né? Toda essa questão, né, de segurança material, por exemplo, ali, ou de valores e bens, né? Então, de novo, se eu tenho ascendente Sagitário, provavelmente a casa 2 vai cortar em Capricórnio. Aí eu vou ter que ver para quem? Saturno, para eu entender. Né? Então, eu tenho que ver como que... A melhor maneira, por exemplo... Isso é muito legal, porque você pode entender como que seria a melhor maneira de você administrar uma área da sua vida. Se eu tenho uma área 2 em Capricórnio com Saturno e Virgem, eu posso ter uma tendência a desenvolver uma questão mais analítica, prática. Só que a gente já sabe que com Saturno isso é um desafio, não quer dizer que é fácil. Às vezes é aquela coisa que a pessoa tem que ralar para conseguir desenvolver, né? Então, é assim que a gente vai cruzando, tá? Então, as áreas da vida, elas representam coisas, né? E ela também tem essa regência. Aí, vamos buscar lá que a gente estava falando. Eu tenho uma lua, por exemplo, eu tenho a lua na 10, né? A questão emocional, a questão, né, do foco, de repente, de emoção, até a questão da fama, coisas que são relacionadas à lua. Ela tende a se manifestar de uma maneira muito mais forte na área pública ou na área da carreira, tá? Por exemplo, Mercúrio. Eu tenho Mercúrio em Leão. Meu Mercúrio em Leão está na 9. Então, a tendência, quando eu vejo de uma maneira geral, e não só a maneira como eu estou me relacionando, eu tenho todos os assuntos da área 9 muito ligados a Mercúrio, que envolve também a questão da astrologia, né? De aprofundar estudo, entendeu? Então, as áreas, elas representam onde, de repente, aquele ponto ele vai, digamos, aflorar mais, tá? Não quer dizer que você não vai usar para as outras áreas, óbvio, porque Mercúrio tem a questão geral da comunicação, né? Mas ali é onde tem um ponto de força. E se eu quero olhar, no caso, já que nós estamos falando sobre isso, amor, aonde eu olho, qual área, qual casa, no mapa onde eu posso ver mais informações sobre isso? Então, o amor tem 2 pontos, tá? Primeiro, amor não é relacionamento. A gente mistura muito, né? Eu me relacionar, eu casar com uma pessoa, não necessariamente isso foi um ato de amor, né? Às vezes eu não estou casada com uma pessoa por amor também. Então, o casamento, uma relação longa, né? Sempre que eu brinco, tá dividindo os boletos é área 7, tá? Essa conexão longa. O amor, no sentido dessa primeira atração, desse primeiro momento, né? Antigamente era a casa do namoro. Hoje em dia é a casa dos crushes, dos peguetes, dos contatinhos. Esse primeiro momento, essa primeira troca, esse momento de tipo, nossa, essa pessoa me interessa, sabe?
é também aquela casa do sexo sem compromisso, né? É a casa 5. E por que é muito importante de entender essa casa 5? Até, por exemplo, uma dica para quem está casado há muito tempo, né? Porque aqui é o resgate de uma relação longa, às vezes, que já está desgastada com o tempo. Porque a casa 5 ela vai lembrar o que te atraiu um no outro de uma maneira muito geral, né? O que a pessoa, de uma maneira muito geral, gosta nessa questão do amor, do prazer, muito generalizado. Aí, claro, se você não quer olhar, por exemplo, os planetas, você pode dar uma olhada primeiro ali na casa 5, né? Porque aí é a porta de entrada para qualquer relacionamento. Tá, então, por exemplo, se eu estou conhecendo alguém, eu preciso saber como é a minha casa 5 e eu preciso saber como é a casa 5 dele. Exato. Certo? Certo. Tá. Mas isso no início. No início do relacionamento, digamos, que eu estou conhecendo alguém. Exato. Tá. Agora, se eu quero ver se essa pessoa tem... se essa relação tem futuro, se vai ser algo que vai ser legal e prazeroso a longo prazo, eu vou olhar a casa 7, é isso? Exato. Exato. Tá. Se você me disser, olha, eu quero ver a minha relação com fulano de tal, eu vou perguntar, peraí, mas esse fulano de tal é quem na sua vida? Ah, é meu marido ou é, sei lá, o meu noivo de 5 anos? Casa 7. Então, eu vou avaliar isso muito pela casa 7. Se você me disser, ah, não, é uma pessoa que eu conheci no aplicativo, eu tô saindo com ele faz umas 2, 3 semanas, ou sei lá, um mês, ele ainda é casa 5, entendeu? Você ainda tá nesse momento. Antigamente colocavam como a casa do namoro, mas é que hoje a gente já meio que pula essas etapas, né? Porque esse primeiro, assim, eu tô com a pessoa, mas eu não necessariamente tenho um compromisso forte com ela, porque no namoro você tá conhecendo a pessoa, né? Teoricamente, o namoro é aquele período de, tipo, vamos conviver ali para ver se realmente isso aqui vira alguma coisa mais séria, que é a 7, ou não. Então, é interessante a casa 5, claro, de novo, regência da 5 e tal, para entender esse primeiro passo da escadinha da relação e dos relacionamentos. Ai, não quero saber nada desse negócio de lua, de Marte, muito confuso. Olha a 5 e o signo da 5. Se você é bem principiante, sabe? Se você é tipo, não entendo nada dessas coisas, dá uma olhadinha na 5 que você já vai saber bastante coisa, tá? Por exemplo, casa 5 em Sagitário, né? A pessoa dificilmente vai ter uma certa atração nesse primeiro momento por algo que seja muito engessado, muito parado, sabe? Ela gosta de movimento, né? Então, uma pessoa que vai te convidar para sair, para fazer coisas, para viver experiências diferentes. Isso traz algo, né, na questão da relação. O que eu ia pedir era justamente isso, para dar um exemplo de como é que eu olho essa casa. Eu preciso olhar qual é o signo que ela está, e aí eu vou entender também quem manda nesse signo. É o mesmo processo que tu falou em relação aos planetas. Tá. Exato. Dá um outro exemplo para a pessoa conseguir fixar melhor numa outra casa, num outro signo. Digamos que a casa 5 esteja em Gêmeos, tá? É uma pessoa, como a gente estava falando, que a questão da comunicação é muito importante. Então, se, digamos, vamos se conhecer, né? Então, vamos almoçar. Marca para a pessoa lá, vai almoçar. A pessoa fica num monólogo, a pessoa só responde sim ou não, ela não engaja, ou ela não tem muito, porque Gêmeos ele é um signo muito versátil, né? Gêmeos ele é muito antenado, ele é muito ligado às questões modernas, né? Por exemplo, tecnologia e tal. Então, geralmente uma pessoa ali, ela vai querer trocar várias ideias sobre várias coisas, mas não precisa aprofundar em nada. Tipo, é só simplesmente essa questão de fluir a comunicação. Se você tá com uma pessoa que é, sim, não, nunca ouvi falar disso. E aí fica aquele barulho de grilo. Mas olha, não, pode até insistir se tem atração física, mas não vai rolar a longo prazo. Vai ser entediante para aquela pessoa, não vai ter essa motivação para um relacionamento. E é isso que a gente tem que entender, né? Para virar um relacionamento, né? Ali é aquela porta de entrada que a gente vai testando. Aí na questão da regência, temos que entender que essa casa 5 também vai depender de uma regência. Eu estou falando de Gêmeos aqui de uma maneira super geral. Pode ser uma pessoa que vai lá e olhar a casa de Gêmeos dela e vai dizer, nossa, mas eu não sou assim. Aí vai ver Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, está lá em Capricórnio, está lá em Virgem. Aí tem uma outra modulaçãozinha, tá? Por exemplo, a comunicação ela é importante, mas ela não pode ser muito frívola, assim, tipo, eu não quero falar de amenidades, né? Por exemplo, quero, de repente, uma questão mais estruturada, né, falar sobre alguma coisa mais, digamos, técnica, até a pessoa gosta de falar de coisas técnicas. E o mesmo para casa 7. Eu vou olhar qual é o signo e depois eu vou entender quem manda nessa casa 7 para saber um pouco mais de como seria essa pessoa numa relação de longo prazo. Exato. Por exemplo, se a pessoa tem, digamos que ela tem a casa 7 em Touro, né?
touro é o signo de terra fixo, que está muito ligado à questão da segurança, né, da estrutura. E segurança, principalmente, material mesmo, sabe? Então, por exemplo, a pessoa ela busca alguém que queira construir algo juntos, que tenha esse compromisso sólido com a relação. Então, por exemplo, se ela de repente percebe que a pessoa é muito... Sabe, aquela pessoa tipo, a gente dá um jeito aqui, a gente dá um jeito lá. Isso traz, às vezes, um certo tom de insegurança para a relação, né? Não, eu quero alguém que construa algo sólido comigo, né? E até na questão da estrutura material mesmo, né? A questão do compromisso realmente sério com a relação, né? Então, se tem algum ponto que ali fica muito, sabe, às vezes muito solto, a pessoa já pode não gostar, não se sentir tanto segura, né? Porque ela precisa dessa segurança. Ela precisa de alguém que dê, não digo que dê segurança, mas que traga esse tom para a relação. E aí, claro, a gente vai ter que olhar Vênus, né? Digamos que essa Vênus esteja em Leão. Por que a gente está olhando Vênus? Porque ela é regente de Touro e de Libra. Então, independente de você Touro da 7 ou Libra na 7, você sempre vai olhar para Vênus para entender a dinâmica dessa 7 com mais profundidade. Então, digamos que a pessoa, como eu estava falando, tem essa casa 7 em Touro, então ela tem essa necessidade de segurança ali nas relações, né, de estruturação, de estar com alguém que eu confio, alguém que eu posso realmente saber, poxa, a gente vai construir algo sólido juntos. Aí eu tenho uma Vênus lá em Leão. Ok, mas eu também tenho que ter um certo ponto de, por exemplo, de reconhecimento. Leão não gosta muito de, por exemplo, de seguir muitas ordens. Leão precisa de admiração, ou admirar o outro também, quando perde a admiração. A questão da lealdade, da integridade é muito importante numa relação também. E, aliás, o eixo também de touro ali, com a oposição de escorpião, é um eixo de controle de poder. Então, às vezes falam, né, na questão da posse de touro, mas é por quê? Por causa dessa segurança. Eu preciso me sentir seguro com alguém. Se a pessoa não me traz essa segurança, se ela está sempre fazendo, de repente, algum tipo de joguinho, sabe? Onde me joga nessa questão de segurança, eu não quero aquilo, porque não é isso que eu estou buscando, né? Então, essa Vênus, ela vai dar uma nuance um pouquinho maior, tá? Para a questão taurina. Então, de novo, Vênus vai estar em Libra, né? Ok, eu estou numa relação com essa pessoa, mas eu preciso de uma certa interação social, de repente, vai que a Vênus está em Libra, numa outra área que representa socializar em grupos, né? É aquela pessoa que, vamos fazer o churrasco da turma, né? Então, eu estou com a pessoa que eu amo, que eu tenho uma relação, mas eu preciso dessa interação, né? Eu preciso ter essa troca com outras pessoas também. Não na relação em si, tá? Mas essa dinâmica de não se isolar, por exemplo, né? Só nos dois. Para fechar, então, porque a gente já tem muita informação aqui, eu acho que dá para evoluir muito fazendo essas pesquisas, tentando entender como é que esse mapa se desenha no todo. Tu falou lá no início sobre a casa 7, seu padrão de pessoas que a gente atrai. Explica um pouquinho melhor para nós como é que funciona isso. A casa 7, ela tem essa questão de ser a tendência, né, do padrão das pessoas que a gente atrai. Então, por exemplo, a pessoa tem, digamos, uma área 7 em Áries, que é regido por Marte, tá? Então, tem a tracinho da 7 ali, em Áries, provavelmente essa pessoa, ela tem uma tendência a atrair, de repente, pessoas que têm naturalmente esse espírito de liderança, de comando. A pessoa que é mais ativa, ela vai lá e faz, ela não gosta de esperar, por exemplo, sabe? Só que aí, de novo, vamos entender a dinâmica de Marte, tá? Porque Marte também representa, como você falou, a agressividade. Se esse Marte tiver, às vezes, um tom um pouquinho tenso, às vezes a pessoa ela pode ter uma tendência a trazer pessoas agressivas para uma relação, né? Mas aí é Marte tenso. Aí sim, aí eu teria que modular com Marte, porque não é só porque é Marte, tá? Depende de como Marte está posicionado no mapa. Se ele tem alguns aspectos no tensos, meu mapa, no caso. A gente está avaliando o mapa o que eu tenho tendência a atrair, né? Então, pode ser isso. Eu já vi na prática, né? Nessa questão de Áries e de Marte. A pessoa tinha cravado o Marte na casa 7 ali também, então estava super forte domiciliado. E aí você diz, nossa, será que vai ser relações agressivas? Será que vai ser brigas na relação? Porque isso tem uma conotação de Marte. E na realidade a pessoa ela sempre se relacionava com esportistas, pessoas que eram esportistas mesmo, não simplesmente tipo eu de final de semana, né, vou lá dar uma corridinha, não.
O cara vai lá e ele, sei lá, ele luta jiu-jitsu. O outro era, sei lá, o jogador, entendeu? O esporte está ligado a Marte. Então, às vezes, pode ser uma coisa muito literal. Por exemplo, eu tenho a casa 7 ligada a Gêmeos, certo? O meu Mercúrio, como eu falei antes, ele está na 9, tá? Então, às vezes, também pode ser aonde você pode conhecer uma pessoa, né? Então, eu conheci o meu ex-marido quando eu estava morando fora, numa conotação do estrangeiro, né? O meu primeiro namorado foi na faculdade, que também é uma questão de casa 9. Foi a primeira relação longa que eu tive, que não foi os 2 anos e lá vai pedrada. Então, não foi aquela questão só de casa 5 que ficou ali, né? Então, isso também a gente pode ir vendo, né? Às vezes a pessoa, sei lá, na 10 eu vejo muita gente que conhece através da carreira, né? Através de assuntos relacionados à carreira, por exemplo, tá? Então, claro, tem várias maneiras de você decodificar isso, entendeu? Mas quando a gente fala de padrão de pessoas que atrai, é isso, é essa tendência, né? É muita informação e ao mesmo tempo é muito instigante ver que é possível ver tantas coisas no mapa, porque essa tua última explicação sobre entender a casa 7, entender onde está o regente dela, e isso também ajudar a perceber que tipo de pessoa e aonde a gente pode encontrar esse tipo de pessoa, porque no teu caso foi no exterior, ou teve uma outra relação na faculdade, é de uma riqueza que realmente a pessoa não consegue entender isso tudo no primeiro momento, tá? Sim. O que eu vou sugerir é, se alguém tiver alguma dúvida mais específica, ela pode deixar aqui embaixo no próprio YouTube e tu pode responder, né? Claro. Se alguém tiver uma dúvida. Sim, não, e agora eu estava pensando o que você falou, e assim, a gente tem uma coisa que eu falo muito nos cursos, né? Objetivo de leitura. Então, assim, quando você entra no mapa, qual é o seu objetivo de leitura? Porque você pode ter um objetivo de leitura puramente psicológico, né, de desenvolvimento, por exemplo. Se você viesse me perguntar como que eu desenvolvo a minha relação de uma maneira melhor, assim, né? Então, pegar o meu exemplo mesmo, né? Eu tenho, então, os Gêmeos na 7 com o Mercúrio lá na 9. Dificilmente eu conseguiria ficar numa relação longa onde não tivesse a conversa, aonde não tivesse aprofundamento de temas, porque eu tenho uma tendência a aprofundar, a filosofar, né? Então, no desenvolvimento de uma relação, eu posso pegar a minha área 7 e a regência, e a área 7 da pessoa e a regência, e ver como que a gente acha ali um caminho do meio, né? E ver, às vezes, né, se flui ou se tem algum pontinho de atenção. E, assim, os fatos, às vezes, de ter um pontinho de atenção não quer dizer que a relação não vai durar, não é isso. Mas ali eu tenho um caminho de desenvolvimento. Então, isso é um objetivo de leitura. Outro é a visão bem prática, né? Eu posso conhecer essa pessoa no estrangeiro, ou na faculdade, ou em alguma viagem longa, né? De repente, sei lá, vou viajar. Tem uma amiga minha que tem uma posição parecida, ela conheceu o marido num congresso, que também é uma questão de casa 9, né? Que tinha regência, longe, no outro país, né? Fora do lugar de origem. Então, tem várias maneiras dos conceitos também se manifestarem. Eu só quero dizer que existem 2 objetivos de leitura. Tem um mais subjetivo e os 2 são válidos e úteis. Depende do que eu estou procurando, né? E essa pessoa, então, tiver interesse em entender muito mais, tu acaba de falar dos teus cursos, tem algum curso que possa ajudar nisso especificamente? Sim, o de fundamentos, que é que eu falo direcionamentos, eu sei que muita gente não entende, né? Mas é o de direcionamentos do mapa natal, que é para entender essa promessa natal. Então, você tem o seu mapa natal, você vai entender todo o fundamento de astrologia. Casa, signo, regência, aspecto, por que o mapa diurno é importantíssimo, o mapa noturno é aquilo, saber modular, saber interpretar. Né? E eu já quero deixar claro que a promessa natal, quando eu falo, não é uma coisa. Qual é a minha promessa natal? A sua promessa natal é todo esse cruzamento de dados no seu mapa. Então, você pode ter uma promessa natal, se você quer olhar para dinheiro, por exemplo, para relacionamento, né? Ou o seu caminho, né, de desenvolvimento ou de experiências ao longo da vida, que é o seu mapa inteiro. E entender essa promessa é o que vai fazer você entender, por exemplo, quando você quer aprofundar na questão de relacionamento. Porque você vai entender por que eu tenho a casa 5 em aquário, eu vou ter que olhar para Saturno e não para Urano, por exemplo, né? Eu tenho um Marte ali. O que isso significa ter um Marte na 5? Será que vai ser brigas nas relações? Né? De repente ele pode estar, sei lá, cheio de trígonos, pode ser uma relação muito dinâmica. Então você vai aprendendo a interpretar e aí você pode, inclusive, ver pontos específicos do seu mapa. Esse é o curso de fundamento base, né? E a pessoa tem que ter algum conhecimento para conseguir acompanhar essa aula? Não, esse não, porque esse vai desde o princípio. Começa desde o que é um mapa,
né, os elementos de um mapa, o que vai bem no passo a passo, né? Ele é um curso de acho que dá uns 3 meses, mais ou menos. Tem muito material, né? Muita teoria e muita aula prática. Porque eu sempre falo, né? Eu viro meio que uma vitrola quebrada, que não adianta a gente ter um monte de teoria na cabeça se você não sabe pegar um mapa na mão e interpretar na prática, ou olhar na sua vida, né? Ou na vida, né, das pessoas que você analisa o mapa e ver aquilo ali acontecendo, né? E não ficar tanto num polo super subjetivo sempre, né? Porque senão tudo se encaixa, né? Então eu sempre bato essa questão de que tem que praticar. E isso é uma coisa que eu dou muito no curso, né? Na questão da prática, de olhar mapa, praticar e analisar, né? Então, já para fechar, a Neme não trouxe nenhuma receita de bolo do que funciona e do que não funciona. Ela, eu não sou a menina da receita de bolo. Adoraria que fosse assim, mas não dá. Pois é, porque eu acredito que muitas pessoas têm essa ideia de que existe uma resposta certa, existe algo que é muito fácil de identificar e eu só preciso buscar isso. Tipo, qual vai ser a pessoa que vai combinar comigo? Não, é muito mais complexo do que isso. E a pessoa dominar ou conhecer um pouco mais sobre esse assunto vai fazer com que ela entenda mais sobre si e sobre o outro. Exato. Ajuda muito nas relações. E aqui, claro, a gente está falando de uma questão de amor, de aplicativo e tal, mas o mapa, ele representa várias áreas da sua vida. Por exemplo, a gente está falando de casa 7, pode ser relacionamento com um sócio. Se você tem uma sociedade, se você está tendo um perrengue lá, o mapa vai indicar como você pode resolver esse perrengue, né? Ou digamos, minimizar, por exemplo. Então, é muito útil, é uma ferramenta útil, ela não é só uma ferramenta teórica, né? Para o desenvolvimento mais subjetivo, por exemplo. Bom, eu vou processar todas essas informações ainda, eu acho que quem assistiu também, tá? Neme, obrigada. Acho que em algum outro momento a gente pode fazer algo parecido, pensando em outras áreas ou outros assuntos. Tá? Claro. Teu Instagram, para quem não Meu consegue Instagram ainda. é @nemeastrologia. Então, vocês já sabem, @nemeastrologia vai te dar alguns caminhos que não são receita de bolo, porque se alguém chegou aqui achando que teria a resposta objetiva, não digo a resposta objetiva, mas a resposta final, não é assim que funciona, né? Não. A gente pode até fazer piada de memes de internet, né? Como a gente já teve várias discussões lá no Instagram sobre Marte, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas a gente tem que entender que tem coisas que é muito entretenimento, entendeu? Quando a gente vai realmente ter uma leitura que eu quero um objetivo daquela leitura, não tem como a gente sair da fundamentação, né, técnica e básica. A gente tem que saber separar o que é a brincadeira, né? Que às vezes tem um fundinho de verdade, porque todo clichê tem um fundo de verdade, né? Mas quando você está avaliando o mapa de uma pessoa, você tem uma pessoinha ali que você está avaliando, né? Não é uma questão geral, né? Bom, Neme, obrigada. Espero que no final a gente possa conversar de novo, porque é sempre muito instigante ver todas as potencialidades e o quanto é uma ferramenta complexa e muito completa, tá? Mas que a gente tem a possibilidade de entender um mapa sabendo algumas questões que eu vou resumir o que eu entendi da tua aula, tá? Entender onde está, em que signo está o planeta, entender em que signo está a casa, depois entender quem manda nessa casa ou nesse planeta, tá? Então, possivelmente isso é uma informação que a maioria das pessoas que pesquisou sobre amor na internet nunca viu. Porque... Provavelmente vai achar sempre o homem de touro, a mulher de leão. E assim, é gostoso de ler, mas para aí, né? Vai ter um conceito muito geral do signo de leão. E, de novo, o signo de leão pode estar em qualquer área do seu mapa, ele pode nem estar muito ligado a relacionamento. Pode estar ligado à sua carreira, né? Então, eu sempre falo, sinto muito, mas né, não é aquele suquinho pronto que a gente coloca, mexe e dá o suco dá o suco de tamarindo com gosto de laranja, né? Nem me fala como é que a astrologia não é de suco, não é? Não é que suco, exato. Bom, espero que tenha sido um refresco na cabeça, então, de quem estava aqui assistindo. Te agradeço de novo, tá? Um beijo e até mais. Imagina, obrigada. A gente faz outros com memes a próxima vez. Tchau. Tchau.